Olá, meus amigos que navegam na internet. Tudo bem com vocês? Boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado. Graças a Deus pela vida de todos vocês aí que nos acompanham no Facebook, nos acompanham na internet. Bom saber que vocês estão aí do outro lado ouvindo coisas boas, né? Ouvindo coisas boas. E agradecemos o Eterno pela vida de todos vocês. Já desde já agradecendo aí o Maciel Antônio Marcos, que está aí do outro lado, meu amigo, né? Sempre está aí também falando a verdade do Evangelho. Muito bom isso. Um abraço, Deus te abençoe. E eu quero deixar aqui alguns textos, né, para meus amigos, para meus irmãos, sobre a verdade do Evangelho, né? Evangelho da Graça. Evangelho da Graça. E quando nós tratamos o assunto do Evangelho da Graça, a melhor coisa é falar, né? Eu vejo assim como a gente defende bastante o Evangelho da Graça, eu vejo uma das cartas que mais descreve sobre a graça, né? Uma explicação exata do nosso irmão Paulo, o apóstolo Paulo explicando, é Gálatas, né? Uma das cartas fenomenais, né, que Paulo escreve, né, tratando o assunto da lei e tratando o assunto da graça. Então é espetacular. Eu até deixo aí para você uma dica. Quer saber sobre lei e graça? Só você ler Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas. É fenomenal. Descreve ponto por ponto sobre lei e graça. Agora você quer saber sobre justificação pela fé, justificação em Cristo? Você lê Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, que é uma carta espetacular que trata o assunto sobre a justificação dos gentios, né, pela fé em Cristo. É espetacular. Eu vou acompanhar aqui com todos vocês o capítulo 5 da carta que Paulo escreve aos Gálatas. E o interessante é que quando Paulo vem tratando assuntos aos irmãos de Gálatas, né, os irmãos, as comunidades de Gálatas, aos Gálatas, ou os irmãos da Galácia, Paulo ele não vem com preocupação uma de, se nós colocássemos assim no nosso tempo de hoje, ele não viria com uma preocupação nenhuma de levantar o ego de ninguém, de massagear o ego de ninguém. Paulo, quando foi aos irmãos da Galácia, aos irmãos aos Gálatas, né, carta aos Gálatas, ele vem falando, explicando o assunto que os irmãos da Galácia não errasse mais. Então ele vem chamando a atenção, exortando o povo e aplicando a graça para que o povo viesse compreender que assunto ele estava tratando. Então, se você pegar o capítulo 3 de Gálatas, você vai analisar o texto, né? No começo do capítulo, Paulo já chama os Gálatas de insensatos. E a internet aqui começa, é uma benção, essa internet começa a oscilar. Então, quando Paulo vai tratar o assunto, já no capítulo 3 de Gálatas, ele já chama os irmãos ali que estavam fugindo, né, do evangelho da verdade, ele chama de insensatos. Ele até fala para os irmãos, vocês até começaram em espírito, estão terminando na carne, né? E ele fala assim, vocês aprenderam com quem? Aquele espírito que vocês conheceram
Com qual espírito vocês conheceram e receberam o milagre? Paulo fala. Vocês receberam pelas obras da lei ou pela palavra do evangelho, pela palavra da fé? Então ele chegando sem medir as palavras assim, numa expressão forte, de aconselhamento, de aconselhar o povo para que o povo não viesse a errar ou viesse voltar ao judaísmo, né, ou prática de rituais, de sincretismo, de simbolismo. Então, a preocupação dele era essa, de alertar o povo, de colocar na mente do povo que Cristo, de uma vez por toda, veio na cruz do Calvário, morreu por nós, perdoou nossos pecados, rompeu contra o sistema, contra a lei, para nos dar liberdade, para nos colocar aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana, que um dia viria em que o povo adoraria o Senhor não no monte e nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Então aconteceu isso. Então quero acompanhar com todos vocês Gálatas capítulo de número 5, que traz aí o subtema aí, só não está o ponto de exclamação, mas é uma pergunta, né? O tema aqui do capítulo 5 é ou a lei ou Cristo. É uma escolha. Você escolhe a lei ou Cristo, ou seja, a lei ou a graça. A escolha é sua. Mas qual é a verdade? A verdade é a graça. Então vamos acompanhar os textos aqui, capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, nós vamos acompanhar, que diz assim o primeiro versículo do capítulo 5 da epístola de Paulo aos Gálatas. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ponto. Olha só, ele já deixa aqui, ele vem já falando assim, comigo é reto. Ele fala, comigo é reto. Comigo ou compreende ou não compreende. Paulo era o apóstolo, né, que mais escreveu, né, sobre a graça, sobre a nova aliança. Paulo foi o único apóstolo que mais escreveu depois de Cristo. Foi o maior apóstolo da atualidade, da época, né? Da época, que orientou o povo no sentido da graça de Cristo. Então ele chega e já fala para o pessoal lá e fala assim, olha, deixa eu deixar claro para vocês, é o texto que está dizendo, tá, meus queridos? É o texto. Ele fala, deixa eu deixar claro para vocês. Foi Cristo que nos libertou, porque ele nos chamou à liberdade. Ele nos chamou à liberdade e foi Cristo que nos libertou. Ou seja, para a liberdade que Cristo nos chamou. Não para uma prisão. Já começa aí. Cristo, ele é o único que chama o povo para uma liberdade. Cristo nunca chamou ninguém para uma prisão. Cristo nunca editou regras. Cristo nunca editou ou colocou fardos. A primeira menção de Cristo, quando ele vai falar com a multidão, ele fala, vocês vão vir a mim, vocês vão tomar o meu fardo que é suave e leve. Então, olha a expressão de Paulo, foi Cristo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E ele continua dizendo no versículo 1, permanecei, pois firmes, e não vos submetais de novo a jugo do quê? De escravidão. Pronto, irmão. Como eu vou discernir o que é graça, o que é lei? É simples. Como que eu vou saber se uma igreja prega a verdade ou prega a mentira? É simples. Características que apresentam uma igreja do falso evangelho? Quais são as características de uma igreja que menciona a graça? É simples.
a da lei, ocupa-se de rituais, a da lei, ocupa-se de simbolismos, a da lei se ocupa de sincretismos, a da lei se ocupa de padrões, a da lei se preocupa com apresentar coisas ou misturas para que o povo fique grudado a eles. E Cristo não chamou o povo para isso. O Cristo chamou para a liberdade. E a da graça, irmão, o que apresenta? A da graça é simples. Eu estava conversando com o irmão esses dias. Quando nós apresentamos o Evangelho da Graça, o povo fica com medo, porque é um evangelho simples que não foi ensinado. É um evangelho simples. O Evangelho da Graça é um evangelho simples. Quando Cristo menciona e diz que os mandamentos seria resumido em 2, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Está aí. Esse é o Evangelho da Graça. Então o Evangelho da Graça, quando Paulo fala assim para nós não submeter mais de novo, ele fala de novo, ou seja, não volte mais. Não volte mais a jugo de escravidão. É isso, padrões, sistema, costumes. Não é para voltar mais. E no versículo 2, Paulo continua dizendo: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos proveitará. Olha só. Interessante, né? O padrão ali, existia judeus, apóstolos judeus, que estava a receber um recado de Deus, mas não estava cumprindo. Receber o recado de Jesus, mas não estava cumprindo. Por quê? Porque o povo estava se afastando, eles estavam querendo prender o povo. Então, para prender o povo precisava ver alguma coisa ou seguir o padrão dos antepassados. Então, sobre a circuncisão, o povo queria apresentar isso para os gentios também, mas Paulo veio alertando os gentios de uma vez por toda que Cristo nos libertou. Nós somos livres e não é para nós submeter mais de novo em jugo de escravidão, porque Paulo diz assim, porque se vocês vos deixar de circuncidar, Cristo não valeu nada para vocês, a morte de Cristo não valeu nada para vocês, Cristo não aproveitará nada em vocês. Ou seja, se o povo seguisse o padrão, o costume judaico, né, sobre a lei, eles estavam invalidando a morte de Cristo na cruz do Calvário. Se Cristo morreu uma vez por toda por nós, para nos libertar, como diz Gálatas, a partir do capítulo 3, versículo 10, ele se colocou, né, como maldição em nosso lugar, né? Morreu por nós, fez-se maldição em nosso lugar para nos libertar do poder da maldição da lei. Então, por que nós voltar para a lei? Porque eu preciso, para ir para o céu, para ganhar a vida eterna, porque eu preciso passar por um ritual. O sangue de Cristo na cruz do Calvário não valeu de nada, então? Porque eu preciso de um simbolismo para me assegurar minha salvação, para me herdar os céus. Eu preciso de um simbolismo. Por quê? O sangue de Cristo não valeu nada, então? A morte de Cristo não valeu nada. Estamos invalidando a morte de Cristo? Você está invalidando a morte de Cristo? Se você segue simbolismos, se você segue rituais, se você começa a entrar nessas coisinhas que inventam, você está invalidando o sangue que verteu na cruz do Calvário, porque ele nos purificou, nos redimiu, nos deu o direito de herdar os céus. Então eu não preciso, e a salvação é outra coisa. A salvação é pela graça. Efésios 2:8, a salvação é pela graça, por meio de fé, não é por meio de simbolismos, não é por meio de rituais, não é por meio de padrões, não é por meio de costumes,
Não é, não. A graça de Deus, quando nos alcança, quando Paulo diz que a salvação é pela graça por meio da fé, ele já está deixando claro. A fé nos leva a crer, a acreditar e nos coloca diante de uma confiança que Cristo realmente, nós não estávamos lá. Então, por que eu sou salvo? Por meio da fé, meu querido. Eu não vi Cristo sendo pregado na cruz do Calvário, não vi o sangue vertendo, mas eu creio na Bíblia e eu sou salvo por quê? Pela graça, por meio do quê? Da fé, meu querido. Então, se é por meio da fé, ou seja, se Paulo menciona mais ou menos assim, olha, vocês são salvos por meio de campanha. Vocês são salvos por meio de rituais. Vocês são salvos por meio de simbolismos. Não, que é isso, meu querido? Estão indo contra a Bíblia. Estão indo contra o Evangelho da Graça. Sabe o que o povo está fazendo? Está invalidando a morte de Cristo por nós. Está invalidando a ressurreição de Cristo, está invalidando a misericórdia, a infinita graça de Deus. Porque o padrão é esse. Para você ser salvo, você precisa passar por um ritual. Você precisa passar por um batismo para você ser salvo. E todos esses padrões, eles caem por terra, porque aqueles que criaram esse padrão, eles caem em contradição. Por quê? Vamos lá. Eles dizem que para nós sermos salvos, precisa participar de ceia, certo? Precisa participar de ceia. Então Cristo não valeu de nada. Para mim ser salvo, então não precisava Cristo morrer na cruz do Calvário, porque para mim ser salvo eu preciso tomar a ceia. E aí estão equivocados. Entram em contradição nessa parte. Por quê? Se para mim ser salvo eu preciso participar da ceia, e quando uma pessoa entra numa instituição dessa, religiosa, uma pessoa que não frequenta a igreja, eles não deixam participar dessa ceia, que é para ser salvo. Ué, não é para ser salvo? Então deixa a pessoa ser salva também, ou só vocês que querem ser salvos. Então é por isso que cai por terra, entra em contradição esse sistema religioso. Então vamos continuar lendo o texto. Capítulo 5, nós estamos no versículo de número 2, né? Quando Paulo fala, ó, se vocês deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará, ou seja, a morte de Cristo não valeu nada para vocês. O versículo de número 3 de Gálatas 5 diz assim, de novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, ele repete, olha, que está obrigado a guardar toda a lei. Nossa, aqui Paulo chegando. Paulo agora dá uma lição aqui para mim, para você, dá uma lição para o sistema religioso, né? Dá uma lição, porque ele chega repetindo de novo e falando assim, ó, todo homem que se deixar circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Vamos trazer aqui essa aplicação para os dias atuais que está acontecendo no meio do Evangelho. A circuncisão, né? O povo costume judeu, valia como um símbolo, né? A circuncisão valia como um símbolo, simbólico, né? Ou para uma pessoa ser separada, ser santificada, né? Ou seguir aquele padrão tipo evangélico ou cristão, precisava passar para que ele tivesse a salvação, para que ele fosse separado na turma dos salvos. Tipo assim, você para ser salvo, como eu citei agora há pouco atrás, para você ser salvo, você precisa ser batizado. Você para ser salvo precisa participar de ceia. Isso é símbolo, tá? Guarda isso. Isso é símbolo e é ritual, tá? Símbolo e ritual. Então, se eu pratico essas coisas que vêm da lei, né, que os antigos judeus, o batismo surgiu deles, né?
quando uma pessoa se convertia ao judaísmo, eles batizavam a pessoa nas águas. E aí, João, para marcar, né, os arrependidos, fez a mesma coisa até a chegada de Cristo. Até a chegada de Cristo só. E então, se eu for guardar tudo isso, né, que é do sistema, que eu chamo de lei, por que eu chamo de lei? Mas irmão Marcos, por que você chama o batismo que está na lei? É simples. Por que você chama a ceia que diz que é da lei? É simples. O que é a lei? Qual era a manifestação principal da lei? Quando Deus, né, dá autoridade a Moisés, e ele apresenta, 613 leis, segundo as histórias, né? 613 leis, alguns dizem que há mais ainda, eu não quero saber quantas leis foram criadas. Então, a lei de Moisés. Então, como eu nomeio que o batismo faz parte da lei? Como eu nomeio que a ceia faz parte da lei? É simples. A manifestação da lei no passado era de simbolismos, era de símbolos. Por que a manifestação era de símbolos e de rituais? Porque Cristo não tinha vindo ainda, Cristo não tinha chegado ainda. A morte de Cristo não tinha sido efetuada ainda. Então, o que o povo precisava? De símbolos e rituais. Qual era o simbolismo? Levar o cordeiro, derramar o sangue, né, para a purificação do pecado. Os judeus, né, batizavam as pessoas nas águas também. Isso era simbolismo. Né? O cordeiro não simbolizava Cristo lá na lei? O cordeiro não simbolizava Cristo? Então é simbolismo. O sangue do cordeiro não simbolizava o sangue de Cristo? Simbolismo. E eles faziam quando? Faziam de ano em ano. Quando a pessoa se repete fazendo aquela ação repetidamente, nós chamamos-se de rituais. Então essa manifestação só se manifestava no tempo de lei, meu querido, no tempo da lei, até a chegada a Cristo. Quando Cristo chegou, ele rompeu esse sistema. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E ele disse, olha, Pai, está consumado, está cumprido toda a lei. A partir de agora é só pela fé, é pela graça, sem rituais, sem simbolismo. Por isso que o capítulo de número 3, o capítulo número 5 de Gálatas, versículo 3 que eu li para vocês, Paulo falando, se todo homem se circuncidar, é obrigado a guardar toda a lei. Então falo para vocês, se vocês seguem simbolismos para salvação, rituais para salvação, é preciso guardar toda a lei. Que toda a lei? Vocês voltar a oferecer sacrifício de animais, vocês voltar a fazer expiação de pecado com o sangue do cordeiro. Isso é lei. Então, se você for guardar a metade da lei, você vai ser um insensato. Então é preciso você voltar a guardar toda a lei e eliminar. Você não aceitar que Cristo morreu na cruz do Calvário. É isso que vocês têm que fazer. Você prega, você ensina simbolismo, vocês não acreditam na morte de Cristo. Vamos continuar no versículo de número 4, capítulo 5 de Gálatas. Vamos lá, continuar. Capítulo 5 de Gálatas, nós lemos o 3, estamos indo para o 4, está dizendo assim. Nós terminamos de falar que Paulo disse, olha, se todo homem circuncidar, ou se fizer alguma coisa, algum simbolismo, né, é preciso guardar toda a lei, invalidando a morte de Cristo. No versículo 4 diz assim, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Pronto, meu querido. Paulo esbagaçou aqui agora. Primeiro ele trata o assunto dizendo, olha, vocês foram libertos por Cristo. Então vocês não têm que circuncidar, porque senão vai ser preciso vocês guardar toda a lei e vocês vão eliminar a morte de Cristo na cruz do Calvário. E outra coisa, ele completa o versículo 4 dizendo assim, de Cristo vocês estão desligados. Vocês estão procurando ser justificados pela lei? Na lei, é o texto que eu estou lendo aqui, versículo 4 do capítulo 5 de Gálatas. Ele fala de Cristo vos desligastes.
vós que procurais justificar-vos na lei, e da graça decaístes. Pronto, meus queridos, está aqui. Então, todas as pessoas, por isso que as pessoas ficam bravas às vezes comigo, porque há diferença. Você sabia que há pessoas que dizem ser da graça, do evangelho da graça, e estão no judaísmo? Vocês acreditam? Deixa eu dar um abraço aqui pro pessoal rapidinho. Fabiana Lima, Maciel Vitor, Maria Simone, Davi Miranda, Adelir, lá do Paraná, Fabiana Lopes. Um abraço para todos vocês, Veraneide Lima, Samuel Brado, Marcos Barros, que Deus abençoe vocês. Versículo 5. Então, quando eu falo que há diferença na lei e na graça, as pessoas não compreendem. Porque ninguém nunca passaram isso para vocês. Nunca passaram isso para vocês. Nunca. O sistema religioso tem um padrão. Eles seguem aquele padrão. Fora da Bíblia, né? Porque a Bíblia não ensina isso. Então o versículo 4 diz que da graça decaíste, porque estão tentando ser justificados pela lei. Ou justificado na lei. Versículo 5 diz assim: porque nós, pelo Espírito, guardamos a esperança da justiça que provém do quê? De rituais? Não. De costumes? Não. De simbolismo? Não. Olha só, a justiça que provém da fé. E ponto final. Quer mais clareza do que isso, irmão? Quer mais clareza do que isso? A Bíblia está ensinando. Nós vivemos hoje um tempo de fé, não por vista. Eu não preciso de coisinhas para... Não, irmão. Nós somos salvos por meio da fé. Pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E o texto mais abaixo, versículo 9 de Efésios 2, 9, diz assim: não por obras da lei, para que vocês não se gloriem. Olha só. Mas pela fé em Cristo. Então a Bíblia só não entendem as pessoas que não querem, acostumaram a viver no padrão, no sistema, né? Acostumaram a viver no padrão, no sistema, e querem continuar desacreditando que Cristo um dia morreu na cruz do Calvário. Um abraço, Alexandra Pereira, Deus abençoe. E o versículo 5, vamos lá para o versículo 5. Já falamos o versículo 5. Você que está chegando agora, quiser ouvir o áudio, o tema que nós estamos abordando aqui, sobre a graça de Deus, capítulo 5 de Gálatas, nós estamos no versículo 6 já, Gálatas 5, 6. Depois você só voltar o áudio aí e ouvir todinho o áudio, que é uma benção. Vamos para o versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Olha aí. Mas a fé que atua pelo amor. Então isso perde os rituais, o simbolismo não tem valor nenhum. Quando eu falo da circuncisão, estou falando de simbolismos. Então isso aí perdeu o valor. Quando Cristo veio, chegou, perdeu o seu valor. Que valor nós temos então? Nós temos o valor mediante a fé que atua pelo o amor. É o texto que diz. Versículo 6 do capítulo 5 de Gálatas. Vamos para o versículo 7. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Olha só. Paulo dizendo, vocês correram bem. Correram bem. Estou explicando o que é a lei e o que é graça. Paulo dizendo para os Gálatas. Mas vocês correram bem. Quem impediu vocês de continuar
em obedecer à verdade. Então, ou seja, aquele povo tinha conhecido a verdade, já estavam atuando na verdade, estavam obedecendo à verdade, mas alguma coisa desviou eles e Paulo falou: quem impediu vocês de continuar obedecendo à verdade? E Paulo continua no versículo 8 dizendo assim: esta persuasão não vem daquele que vos chama, não vem de Deus, ele fala. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então nós devemos tomar cuidado, meus queridos. Devemos tomar. Ou a única coisa que hoje me deixa triste é do sistema religioso criar um padrão doutrinário antibíblico e aplicar em um povo medíocre que não examina a Bíblia. Aí fica fácil. Aí fica fácil. Muito fácil. Então está acontecendo o quê? O sistema religioso, as instituições religiosas, elas criam um campo doutrinário e aplicam sobre o povo com um propósito. Ah, mas não é todos, tal, né? Sempre tem aqueles que falam, mas não é todos, tem, né, no meio dos ruins tem pessoas boas, tal. Eu acredito que são os inocentes que recebem a palavra. Agora, líderes, eu falo com propriedade, com segurança aqui, viu, irmãos? Falo com propriedade e segurança. E eu vou jogar um pouco baixo aqui. 95% das instituições religiosas, falo com propriedade sem medo aqui. Se eu tivesse medo, eu não estava falando com vocês agora e não ia deixar público o meu áudio no Facebook, na internet. Então falo com propriedade. 95%, jogando baixo aqui. 95% de todas as instituições religiosas estão fora dos padrões da graça de Deus. Você tem prova? Se pergunta. Você tem prova? Tenho prova. Quantas for preciso eu provo dentro da Bíblia que 95% de todas as instituições religiosas estão fora do padrão da graça de Deus. Estão invalidando a morte de Cristo. Estão acreditando mais em rituais, estão acreditando mais em simbolismos, estão montando a sua própria doutrina, estão fugindo dos padrões bíblicos, estão agora sendo antibíblicos. Por que não chamá-los de anticristo? Exatamente isso. Então devemos fazer o quê? Você que frequenta uma instituição religiosa, você que tem aí o seu costume, examine a Bíblia. Examine a Bíblia, por gentileza. Examine a Bíblia. Graça é diferente. Graça é diferente de lei, meus queridos. Abraço, Caio César. Então examine a Bíblia, meus queridos. Você que frequenta uma instituição religiosa, você examine a Bíblia. Se alguém falar, se um líder falar para você, olha, se deve fazer isso, tal, né, Deus manda fazer isso, a Bíblia manda fazer isso. Pega a Bíblia, veja se é isso mesmo. Analise ela por completo, de preferência o ponto histórico, para quem o escritor falou aquilo. Você sabia que tem coisas que o escritor falou para o povo ali da época, não para nós. Tem coisas que é para nós. Nós, na verdade, uma clareza, vou clarear a tua mente aqui pelo Espírito de Deus. Uma clareza na tua mente é que quando nós lemos a Bíblia ela traz para nós, tem o conhecimento, né? A Bíblia é a ciência, a Bíblia é a sabedoria de Deus. Então ela traz o que para nós? Ela traz uma clareza na mente para nós ser
melhor a cada dia naquilo que diz respeito ao Evangelho da Graça. Exatamente isso. Então, por que que as pessoas chegam criando padrões e dizendo é doutrina? Deixa eu perguntar algo para vocês. Um abraço aí, Luiz Alex Brado. Perguntar uma coisa para vocês. Olha só o sentido, como o sistema religioso entra em contradição. Tem igreja A que pode fazer alguma coisa, né? Por exemplo, a mulher usa calça. Tem igreja B que lá não pode usar calça. Tem igreja C que a mulher pode usar brinco. Tem igreja D que a mulher não pode usar brinco. Tem igreja C que a mulher não pode pintar as unhas. Tem igreja F que é a igreja que pode pintar as unhas. Aí a gente faz uma reunião e pergunta: essas igrejas é de Deus? Não estou entendendo. A tua igreja é de Deus? Aí a pessoa responde: é de Deus, é de Jesus, é de Cristo. E pergunta para a F: é essa a sua também é de Deus? É da F, é assim. Então pergunto para vocês: por que que a da F pode usar e a outra não pode? Não é a mesma igreja de Deus? Se a F pode usar, a C também pode usar. Não é a mesma igreja, o corpo de Cristo? Tá entendendo? Contradição total, absoluto. Costumes não procede de Deus. Padrões não procede de Deus. Padrões existiam na antiga aliança. Regras existiam na antiga aliança. Sim, o povo estava pecando como nunca. Deus falou: não, vou estabelecer aqui, vou colocar uns mandamentos. Sobe no monte Moisés que eu vou descer aqui os mandamentos para vocês. E ele desceu 10 mandamentos. E o povo continuou ainda mesmo com os 10 mandamentos. Moisés falou assim: eu tenho que ver mais umas regras aqui. Tempo da lei. E Deus aprovou, falou: pode sim. E ele foi vendo que era bom, foi colocando. Foi vendo que era bom, foi colocando. Só que, irmão, agora não estamos mais no tempo da lei. Estamos na graça. Não vivemos debaixo de padrões. Não vivemos debaixo de julgos. Não, porque Cristo veio para nos libertar desse negócio de rituais. Claro, Cristo veio para quê, irmão? Porque Abraão não cumpriu a lei, Moisés não cumpriu a lei, Jacó não cumpriu a lei, Josué não cumpriu a lei, Noé não cumpriu a lei. Nenhum dos profetas, Elias, Josué, Caleb, Eliseu, Davi, Salomão, nenhum desses camaradas cumpriu a lei. Foi preciso Deus vir com Jesus Cristo e alçar a salvação para o povo lá. Não, vou cumprir. E foi nisso que Cristo alçou a voz, o último suspiro na cruz, disse: tudo está consumado, está pago a dívida desse povo, está cumprida a lei. E acabou, irmão. E acabou. Nós somos salvos pela graça hoje. Graça e paz, irmã Leni. Deus abençoe. Então é isso, nós acabamos de ler aqui o capítulo de número 5 de Gálatas, né? Que tem o tema ou a lei ou Cristo. Então você faz a sua escolha. Você acredita que Cristo morreu na cruz do Calvário por você, ou você continua nos rituais aí, nos simbolismos. Ah, irmão, tô indo, mas eu ainda não passei por aquele ritual, e eu ainda não passei por aquele simbolismo lá, e se Cristo vir, eu vou... Então, aí entra em contradição. Não, mas se Cristo vir, Deus sabe o teu coração, né? Irmão, ou é ou não é. Ou é ou não é. Ou precisa ou não precisa. Precisa passar pelo ritual para ser salvo? Precisa, então. Se precisa, precisa. Se não precisa, não precisa. Não, é que... Irmão, ficou para trás. A lei cerimonial, né? A lei cerimonial, a lei moral, a lei civil, né? A lei cerimonial não existe mais. Ah, vamos celebrar aqui, vamos celebrar ali, vamos... nós vamos comemorar aqui. Não, é simbolismo, comemorar a ressurreição de Cristo. Que é isso, irmão? Que é isso? Sistema terrível isso. Sistema terrível.
Agora estamos na graça. Simbolismo ficou para trás. Só isso. Ah, mas eu faço isso. Não, irmão, não tem justificativa diante da Bíblia, da palavra. Ou a Bíblia é mentira, ou você invalida a Bíblia, ou fica com a Bíblia. Ou você invalida a morte de Cristo, ou aceita a graça. Então, se Cristo fez lá o último, né? O último e o perfeito, mais perfeito sacrifício de uma vez por toda para nos dar o direito de salvação, acabou. Acabou. Não precisa mais de rituais nenhum. Ou eu acredito na morte de Cristo, ou eu acredito no simbolismo. Ah, é só símbolo, só para representar. Irmão, para com isso, pelo amor de Deus. Acredita em Cristo. Conversa com a pessoa, aplique a Bíblia, fala, você crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia? Você acredita que existe um céu preparado para nós? Então você é salvo em Cristo Jesus, não precisa passar por rito, não precisa passar por simbolismo. Hoje é pela fé. Interessante isso, né? Vou compartilhar algo com vocês sobre o batismo. Vamos ver se eu me lembro aqui do texto. Estou com a minha Bíblia aqui. Ah, lembrei. É Atos dos Apóstolos. Vamos abrir aqui a Bíblia. Em Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Calma aí que estou virando a página da escritura aqui. Abraço, Anderson Martins. Vamos lá. Atos dos Apóstolos. Deixa eu ver aqui. Estou encontrando aqui o texto. Pronto. Olha só que interessante. Quero que vocês até anotem num papel aí. Sobre o batismo, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Olha só o que diria deste texto. Será que a Bíblia se chocou aqui? Será que a Bíblia entrou em contradição? Ou Paulo deu uma de nó cego agora? Vamos ler o capítulo 19 sobre o batismo? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos. Olha aí, eu estou acompanhando aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 19. E eu gosto de analisar texto por texto para clarear sua mente aí que os líderes religiosos não explicam para você. E nós explicamos o Evangelho da Graça. Abraço Márcio Brado, abraço. Capítulo de número 19. Olha assim, o primeiro versículo diz que Paulo, né, passando pelas regiões altas, chegou a Éfeso, né, e achou ali alguns discípulos. Calma lá. Discípulo de quem? Discípulo de quem que Paulo achou ali? Vamos seguir o texto. Sinal que eram discípulos que conheciam o Evangelho, tá? O texto vai seguir ali. Paulo achou ali alguns discípulos. Versículo 2. Paulo perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Olha só o que Paulo pergunta para os discípulos. Paulo encontra os discípulos e vai conversar com os discípulos e fala assim: vocês porventura receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles responderam, continua o versículo 2, e eles responderam Paulo, dizendo assim: pelo contrário, nem mesmo ouvimos
que existe Espírito Santo. Olha só, interessante, a Bíblia é fantástica, irmão. A Bíblia é fantástica. Paulo é fantástico também. As Escrituras é clara, irmão. Paulo encontra os discípulos e pergunta se eles conhecem o Espírito Santo ou receberam o Espírito Santo. Os caras respondem, os discípulos respondem, né? Falando, nem sabemos que existe o Espírito Santo. Aí Paulo brecou, falou, opa, tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí. Os caras são discípulos, conhecem o Evangelho. E ele perguntou se receberam o Espírito Santo. Os caras falam que não sabem quem é o Espírito Santo ou que existe Espírito Santo. Calma lá, Paulo falou, que será? De onde veio esse evangelho então? Calma lá, vou perguntar para os caras. O texto, versículo 3 diz assim, então Paulo perguntou, em que, pois, foste batizado? Em outra tradução, que batismo foste batizado? E os caras responderam, responderam, no batismo de João. Pronto, irmão, que tacharada. Meu Deus e meu Pai. Agora é forte aqui, viu, irmão? Que é forte. Que a Bíblia não se choca, não entra em contradição, não. Ou é ou não é, né? Paulo encontra os discípulos, eu sempre recapitulo para você compreender, porque a intenção aqui é esclarecer a verdade do Evangelho para vocês. Aí Paulo pergunta para os discípulos, afinal são discípulos, de João, porque foram batizados no batismo de João, né? Eles perguntam, então vocês não sabem o que é Espírito Santo? Foram batizados em que batismo? Foram batizados no batismo de João. Aí Paulo fala, tá, foi no ritual lá, foi no símbolo lá de João, né? E Paulo olha para eles e fala assim, vou explicar para vocês então. Disse Paulo, versículo 4, disse Paulo, tá, João realizou o batismo de arrependimento. Olha só, João, então, olha só o macete da palavra, irmão. João realizou, Paulo falando que João realizou o batismo de arrependimento. Ou seja, o batismo nas águas era para o arrependimento. Olha só, era para o arrependimento antes de Cristo morrer na cruz. Escuta isso. Antes de Cristo morrer na cruz, o batismo era para o arrependimento até marcar a chegada de Cristo. Escuta isso. E Paulo falou assim, vocês foram batizados de João, o batismo de João é para o arrependimento. Isso acontecia, o texto diz aqui, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele. Olha só o texto, que maravilha. Então o batismo de João era para o arrependimento até a chegada de Cristo. Paulo afirma dizendo assim, o povo, né, dizendo para o povo, no versículo 4, ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, depois de João, que era Cristo. Está o texto aqui escrevendo, a saber, Cristo. E os caras ficaram pensando, Paulo falou que perguntou se nós conhecemos o Espírito Santo quando nós cremos. Aí Paulo falou, vocês foram batizados no batismo de João e não creram, então? Não receberam o Espírito Santo? Tá, porque vocês foram batizados no ritual para o arrependimento só. Então falta o batismo original, então, que agora nós estamos, no batismo original da graça. Aí Paulo fala assim no versículo 5. E eles, os discípulos, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Olha só, irmão. Parece que você chocou a palavra aqui. Desculpa, a garganta tá arranhando aqui, irmão. Parece que a palavra se chocou aqui, entrou em contradição. Os discípulos não tinham sido batizados já? Por arrependimento? E o texto agora abaixo diz assim, que eles ouviram o que Paulo falou, e foram batizados em nome do Senhor Jesus. Foram batizados 2 vezes? Não estou entendendo. O batismo de João não valeu, então? Claro, irmão. Claro que não vale, ritual não vale. Ritual não vale. Por que que não vale? Paulo já é o pregador da graça, ele foi chamado por Cristo para levar o evangelho da graça aos gentios. Não simbolismo, não rituais. Paulo é diferenciado, irmão.
Ele traz o verdadeiro evangelho que Jesus revelou para ele ao terceiro céu quando ele foi. É o evangelho genuíno da graça. É o evangelho da graça. Alguns discípulos que andaram com Jesus ainda batizavam, porque precisou Cristo derrubar Paulo lá no caminho de Damasco para revelar para ele, falando: os discípulos não estão conseguindo manejar a Bíblia lá, a palavra lá, manejar o evangelho lá, estão confundindo as coisas lá. Paulo, vou te levantar para pregar a verdade aí e quebra tudo aí. E aí que Deus revelou para Paulo esse evangelho da graça, falando rituais, sem nada. Aí o texto diz que quando eles ouviram isso, foram batizados em nome de Jesus. Foram batizados em nome de Jesus. Esse texto, no sentido em dizer foram batizados em o nome de Jesus, você não ouviu falar lá em Atos 2, quando Pedro pregou para 3.000 pessoas? Você não viu também? Hã? O texto não diz que o povo foram batizados nas águas. Atos 2, quando Pedro pregou e houve a conversão, conversão de 3.000 almas, o texto diz que eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Não nas águas. Vai lá ler. Não nas águas. E aqui o texto, Paulo explica: vocês foram batizados nas águas de João, né, no batismo de João, para o arrependimento. Então vocês não vão receber mesmo o Espírito Santo. Então agora vão ser batizados no nome de Jesus. E eles ouviram isso e foram batizados no nome de Jesus, não nas águas. E Paulo, impondo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. Ou seja, meus queridos, hoje funciona assim. A pessoa acredita em Cristo, acredita que Cristo, aquilo que eu citei, veio e morreu na cruz do Calvário, nos deu o direito de salvação, nos deu perdão. Nós somos livres. Você pode fazer o que você quiser. Tenha um bom caráter. Tenha um bom testemunho. Quem é de Cristo não faz coisas ruins. Quem é da graça não vai fazer escândalo. Quem é da graça não vai fazer coisas que venham contra a Bíblia. Não. Quem disse que quem é da... As pessoas, quando nós falamos que somos da graça, as pessoas falam: a graça pode tudo. Quem disse que graça pode tudo? Quem disse que graça pode tudo? Vocês que estão colocando aí palavras à toa, ao vento. A graça não. Quem está na graça não faz coisas ruins. Ela obedece à Bíblia, à palavra. Então, quando Paulo ouviu os camaradas que foram batizados no ritual, né, no simbolismo do batismo: vocês foram batizados ainda naquele batismo antigo, né, antes de Cristo. Tá, então é isso, vocês não receberam o Espírito Santo ainda. Vamos que vamos então. Paulo colocou as mãos sobre os rapazes, eles foram batizados no nome de Jesus e receberam o Espírito Santo. Então pronto, irmão. Hoje, no tempo da graça, é assim: você pergunta para a pessoa: você quer ouvir a Bíblia? Quer ouvir a palavra? O Evangelho da Graça? A pessoa fala: quero. Você explica o Evangelho da Graça, explica que Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, nos deu o direito de salvação, né? O véu foi rasgado, a lei ficou para trás e nós estamos no tempo, no novo pacto, no novo pacto, o Evangelho da Graça. Explica para ela: você crê nisso? Você crê em um Deus só, acima de todas as coisas? Ama o teu próximo como a ti mesmo? Sim. Então você é salvo em o nome de Jesus, seja batizado no nome de Jesus. É assim, pela fé, não é mergulhar ele na água. E aí eu colocar a mão sobre as pessoas e falar: seja batizado no nome de Jesus. Você está salvo. É assim, irmão. Não precisa ter uma piscina no meio da igreja, não. Isso é ritual, isso é simbolismo. Não há mais esse batismo. Não há mais rituais. Efésios 2:8, somos salvos pela graça, por meio da fé. Olha só a expressão: por meio da fé, não por meio de rituais, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E o texto abaixo vai dizendo assim: não por obras da lei, ou seja, simbolismo, para que vocês não se gloriem, venham se vangloriar, mas pela fé em Cristo Jesus. Acorda, igreja! Ei, irmão, acorda! Estamos no tempo da graça. Demorei a compreender esse evangelho da verdade. Eu vivia debaixo da lei. Falava que era da graça, acreditava que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas estava lá no simbolismo, estava no sincretismo.
fazendo campanha. Como que funciona isso? Eu acredito em Cristo ou deixo de lado? Então esse é o Evangelho da Graça que eu apresento a vocês com todo amor. O Evangelho que salva, o Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma, o Evangelho que leva aos céus. Esse é o verdadeiro Evangelho. Os outros é um falso ensino, uma falsa doutrina, um falso Evangelho. Fuja dele, irmão. Fuja enquanto há tempo. Aproveite enquanto você está com a sua consciência ativa. Agarre o Evangelho da Graça, de verdade, no nome de Jesus. É por isso que hoje Cristo me levantou para falar a verdade do Evangelho, aquilo que não falaram para você, aquilo que não esclareceram para você, aquilo que eu aprendi através do Espírito Santo, aquilo que Paulo deixou registrado através do Espírito Santo. Corra, fuja do falso ensino, dos falsos profetas. Agarre a graça. Dê chance para Cristo atuar no teu coração. Não se segure. Não se segure em padrões. Não se segure em costumes. Não se segure em rituais. Não se segure em misticismo. Não se segure na lei. Abrace a graça. Acredite que Cristo morreu para te libertar desse fardo, desses costumes, desses rituais. E acredite na tua liberdade a partir de hoje, no nome de Jesus. Seja liberto, seja batizado no nome de Jesus. Acredite, Cristo não morreu à toa. Se Cristo morreu para continuar com rituais, se Cristo morreu para continuar com os misticismos, se Cristo morreu para continuar com os simbolismos, de nada valeu a morte de Cristo, então. Cristo é a vida. Cristo é a ressurreição. Cristo é a verdade. Cristo é a graça infinita. Amém, meus queridos. Que o Eterno vos abençoe. Compartilhe esse áudio com um amigo. Mande para um amigo esse áudio. Mande para a tua família, para os teus parentes. Envia, compartilhe. Para que eles venham conhecer a verdade do Evangelho. Para que eles venham reconhecer que eles estão no falso ensino. Estão presos em sistema religioso. E nós precisamos libertar essas pessoas de dentro desse sistema, desses... Parece uma praga, isso cresceu. Mas Cristo está esclarecendo para você e dando essa chance para você. Fugir desse sistema, fugir desses rituais, desses misticismos, desses simbolismos. E acreditando que Cristo de uma vez por todas foi o sacrifício vivo na cruz do Calvário e nos deu o direito de salvação e da vida eterna no nome de Jesus. Um abraço a todos vocês, um abraço Felipe Santos, um abraço Felipe Fraga, que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo. Você que não ouviu desde o começo, volte esse vídeo, assista o vídeo no áudio, desde o começo, no nome de Jesus. Abraço Luiz Jarba, que o Eterno abençoe a todos vocês. Um abraço, finalizando aqui o áudio. Amém.